Estamos aqui com mais um Sem Script da Escola de Oficiais, dessa vez com um convidado mais do que especial, o nosso amigo e oficial de justiça Eleandro Alves, que veio de Goiás e representa hoje a FESOJUS. Eleandro, muito bem-vindo. Eu vou começar logo com duas perguntas para você, porque Sem Script é um vídeo bem rápido. Explica para a gente primeiro o significado de FESOJUS e depois diz para a gente o motivo dessa sua visita especial à nossa cidade, ao nosso estado de Alagoas. Obrigado, Mauro, por nos receber aqui. FESOJUS é a Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil. Ela é uma entidade com carta sindical que representa o oficialato de justiça nos seus filiados, né? A vinda aqui da FESOJUS, tal como o seu colega Gato que está aqui, é uma curiosidade da nossa entidade, né? Porque vocês, como referência que são da Escola dos Oficiais de Justiça, uma instituição de capacitação do oficialato de justiça, nós sempre nós sempre tivemos a intenção de estar aqui presente, conhecer vocês pessoalmente, conhecer a instituição, né? Então, digamos que unimos a fome com a vontade de comer, né? Estando aqui presente para conhecer a escola. Eleandro, me perdoe, falando em estar presente, eu preciso corrigir aqui a minha abertura. Nós temos dois convidados especiais. Pantro Faião também está aqui com a gente, intruso, estava miando aqui, a gente precisou deixar ele entrar. Então, conheçam vocês que ainda não o conheceram. Muito boa companhia, diga-se de passagem. Excelente, está muito bem confortável. Eleandro, a gente teve agora uma reportagem, né, daqui do nosso tribunal, evidenciando uma atividade que nós estamos desempenhando institucionalmente, né? E esse é um dos motivos da sua visita aqui, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal o que foi essa visita, o que você achou e o que levou vocês a se interessarem por esse tema. A atuação da federação é sempre voltada para desenvolver em nível nacional, né, melhores instrumentos e sistema de trabalho do oficialato de justiça, que ao final é a nossa valorização nesse momento de mudança de paradigma que nós estamos passando. Eu tive a satisfação de conhecer você e o Daniel no segundo CONOJUS em Belo Horizonte. Tivemos lá uma conversa agradabilíssima. Nos reencontramos no terceiro CONOJUS, no quarto CONOJUS, no Piauí, né, com suas apresentações, e de lá, comentando as nossas conversas, foi mencionado sobre o NIORJ, Núcleo de Inteligência dos Oficiais de Justiça. Muito me interessou esse assunto, né, algo de uma atuação, no mínimo, de uma visão pessoal, de uma atuação ímpar, né? E o que aconteceu? Já na presidência e exercício da FESOJUS, nós optamos por conhecer presencialmente esse projeto. Fizemos o convite para o presidente Tourinho, aqui do Tribunal de Justiça de Alagoas. Tivemos a grata satisfação, né, dele aceitar a nossa solicitação, autorizar a nossa visita nas dependências do tribunal para conhecer o NIORJ, né? Fomos recebidos pelo presidente, o que nos deixa grato e demonstra, digamos, o comprometimento dele com relação a esse projeto. Então, a partir daí, estamos aqui visitando o tribunal e, obviamente, não poderíamos deixar de conhecer a estrutura de vocês e todo esse espetáculo que é a Escola dos Oficiais de Justiça. Escola dos Oficiais. De forma alguma que nós também iríamos perder essa oportunidade de lhe apresentar a escola e bater um papo rápido aqui contigo. E o que me surpreendeu foi a própria participação institucional do Tribunal de Justiça. O próprio presidente participou, visitou as instalações, falou palavras muito belas em relação ao oficialato de justiça, ao projeto do Núcleo de Inteligência. Foi um evento muito legal, muito bacana. E eu tenho uma curiosidade, porque eu ouço muitas críticas em relação à atividade de inteligência. É claro que aqui a gente está falando de uma atividade de inteligência processual, né? E a confusão é justamente essa. Quando a gente fala em inteligência, não é inteligência policial, não é inteligência voltada à segurança pública, mas sim ao processo.
são as técnicas aplicadas dentro do processo. Mas nós não temos legislação específica sobre isso. Nós temos o oficial de justiça, que é o responsável pelo cumprimento das ordens judiciais, mas não temos uma legislação que trate sobre essa metodologia. Eu queria saber da sua opinião, se essa atividade de inteligência processual, ela exigiria uma normatização, ou, no caso uma normatização legal, né, uma lei mesmo, ou se pode ser desempenhado como nós estamos desempenhando aqui, por regulamentação interna. Se você acha que isso é viável juridicamente falando. Mauro, é importante nós estabelecermos a seguinte questão. A atuação de inteligência do oficialato de justiça, ela sempre existiu. Sempre, desde quando se tem atuação, desde que tem a referência do oficialato de justiça, dos oficiais de justiça. Por quê? Porque quando a justiça vai à rua, isso já é de comum conhecimento de todos, nós como longamanos, a atuação do oficial de justiça, ela é voltada para quê? Para encontrar pessoas, para fazer execução, para fazer penhora e tudo que se tem sobre concessões patrimoniais. Isso era feito de uma maneira, à época do Código de 73 e códigos anteriores, de uma maneira muito, digamos assim, mecânica. Por quê? Porque a tecnologia da época, ou melhor dizendo, os modos de se cumprir a ordem judicial da época, eles não eram tecnológicos, eles não eram na sistemática que se tem hoje. O oficial de justiça pegava, ele ia a campo, ele atuava, conversava com o vizinho. Quando se tinha que fazer um ato de constrição, ele fazia diretamente na boca do caixa, ou fazia com o gerente, como eu fiz várias vezes. Só que a tecnologia, né, a inovação tecnológica, o processo judicial eletrônico, trouxe essa evidência, trouxe esse questionamento, mas na verdade tudo isso já estava aí, ou todo o arcabouço disso já estava sendo praticado. A gente está falando de uma ferramenta, não é isso? Exatamente. Que você tá dizendo? O que acaba acontecendo é que a ferramenta que foi desenvolvida para a era digital, entendeu? Ela deveria ter sido já desde plano passada para o oficialato de justiça. Assim não fizeram. Mas isso não impede que agora nós possamos resgatar isso com a atuação que nós temos. E, voltando com a atuação do NIORJ, que é uma atuação eminentemente de inteligência, né, que o presidente Tourinho, do Tribunal de Justiça aqui de Alagoas, inaugurou ainda na época como corregedor, né, ele traz dois pontos importantes. Primeiro, o reconhecimento do oficialato de justiça como agente de inteligência que é. Isso é óbvio quando reconhece e faz uma legislação, uma norma, que seja ela interna da corregedoria, dando essas possibilidades. E na relação processual, digamos assim, na relação com as partes. Porque o NIORJ ele consegue fazer com que 100% dos mandados tenham sua resolutividade, tenha seu cumprimento, numa escala gradativa de atuação. Tenta-se primeiro a citação, tenta-se depois a localização e uma atuação de inteligência, né? E se ao final não der, e eu peço aqui o teu auxílio, porque na verdade eu estou aqui para conhecer, e vocês aqui do Tribunal de Alagoas já o conhecem, pode ter muito mais dados para a gente, caminha-se para a citação até mesmo editalista. Prepara-se todo aquele arcabouço para quê? Para que aquele mandado não retorne a um processo e fique se eternizando com mais um mandado, 2 mandados, 3 mandados, 4 mandados e assim sucessivamente. Perfeito. Não, o seu raciocínio está perfeito. Primeiro porque, ao meu ver também, o trabalho do oficial de justiça, o dever, aliás, do oficial de justiça, ele se baseia no dever de busca geral. Faz parte das funções do oficial de justiça efetuar a busca, que é um meio, para se atingir o objetivo, que é o ato processual. E o meio pode ser analógico ou digital. É aí que entra a atividade de inteligência, que não é bom esclarecer que não é somente o levantamento de dados, mas a produção do conhecimento. Levantamento, reunião e a análise, o estudo desses dados para que se tome uma decisão. E a partir do momento que nós temos esse dever de busca, tanto de pessoas quanto de bens, a atividade de inteligência se torna um meio
obrigatório, né? Na verdade, ele se concretiza como um meio obrigatório quando a gente tem a tecnologia. Você comentou sobre a citação editalícia, é importantíssimo isso porque a gente enxerga como 100% de resolutividade, porque não importa se o núcleo, se o oficial de justiça consegue ou não realizar o ato de citação, o ato processual. Por quê? Sendo ele especialista na localização, sendo ele especialista no levantamento e cruzamento de informações, caso ele não localize, que é uma hipótese remota, geralmente nós encontramos os réus, mas caso ele não localize, o que se entende, o que o magistrado vem entendendo, o que o Ministério Público vem entendendo, é que as diligências já foram esgotadas, que não há necessidade de novas buscas, de novas pesquisas, expedição de carta precatória, de outros oficiais de justiça. Então, aqui, todas essas diligências que existiam antes deixam de existir e se passa para a citação editalícia. E nesse sentido, sim, não há mais nenhuma atividade a ser realizada. O processo é resolvido. Se foi citado, segue para a instrução e julgamento. Se não foi citado, segue para a suspensão. Então, nesse sentido, realmente é extremamente positiva a atuação do núcleo de inteligência, ou que seja o oficial de justiça também individualmente que o faça. E me diga uma coisa, Leandro, você acha que é viável a aplicação de um projeto como esse no seu estado? Totalmente viável, tanto no meu quanto qualquer outro estado. Eu quero até fazer só um gancho aqui, que hoje a gente fala sobre o diligenciamento híbrido, né, a atuação híbrida do oficialado de justiça. Veio com a pandemia, né? Porque tanto ao diligenciamento presencial, o deslocamento físico mesmo, que nós nos deslocamos, como o deslocamento virtual, né? A atuação híbrida do oficialado de justiça é algo, por assim dizer, é algo irreversível, necessário e irreversível. Nós, partindo do que você acabou de falar, nós vamos ter acesso a dados para fazer isso, nós vamos poder fazer o diligenciamento nesse sentido, então a atuação híbrida vai ser algo, digamos assim, irreversível, que já é. Já é uma realidade. Que já é uma realidade, né? Então, eu vejo que qualquer que seja o estado da unidade da federação, qualquer que seja o ramo da justiça, isso não só pode, como é necessário, né? A federação, ela defende que o oficialato de justiça, ele por si só é um agente de inteligência e execução, defende que o oficial e a oficiala de justiça são atores importantes na relação processual, trazem para o processo informações, provas e para subsidiar tomadas de decisões, mudanças de posicionamento do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então, o que acontece? Precisamos agora demonstrar, tanto para a família da Justiça, tribunais, Ministério Público, Advocacia, Defensoria Pública, a importância dessa nova adequação e principalmente para nós oficiais e oficiais de justiça, para o oficialado de justiça como um todo. Entendam a necessidade de ter uma atuação dessa maneira. Entendam a necessidade de ter um núcleo de inteligência estruturado, um núcleo de inteligência com acesso a dados e informações que vai fazer o quê? Resolutividade. Trazer resolutividade, celeridade para aquele processo. Isso vai fazer com que o oficialato de justiça possa caminhar para que o juiz encerre um processo no juizado especial quando não tem a localização de patrimônio, facilite a citação nos processos criminais, trazendo uma redução nesse tempo, ou até mesmo nas prescrições da pretensão punitiva do Estado, né? E para a própria parte, nas ações civis. Né? Então você imagina que se os tribunais, a partir dessa modelagem que foi desenvolvida aqui no Tribunal de Justiça de Alagoas, enxergar a necessidade de adequação e aplicação nos tribunais que sejam grandes, que vai desde o Tribunal de São Paulo ao Acre, de Alagoas ao Rio Grande do Sul, não importa, né? A partir daí, quem vai ganhar ao final com tudo isso? Com o núcleo de inteligência, com a atuação dessa expertise que nós temos do oficialado de justiça, com a atuação nesse sentido? A sociedade, o jurisdicionado. Exatamente. Isso, às vezes, as pessoas pensam que é algo voltado ao judiciário, mas não. É justamente para a prestação jurisdicional, para trazer benefícios à sociedade.
Eleandro, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo nesse nosso Sem Script. Se pudesse, a gente ficaria batendo papo aqui mais 2 horas sobre esse tema, mas a gente conseguiu trazer alguns entendimentos para poder esclarecer o pessoal sobre o que é essa atividade, o que é esse núcleo. E você fala pra gente o que você achou, o que você acha da atividade de inteligência e o que você acha de núcleos especializados compostos pelos oficiais de justiça. A gente se vê no próximo vídeo.